Só um instante que eu estou colocando agora para gravar, tá bom? Tem muita gente com o áudio aberto. Se vocês puderem fechar o áudio, por favor. José Carlos Reis, o senhor tá bom, meu querido? José Carlos, paz do Senhor, meu querido. Que prazer tê-lo aqui conosco, viu? É um prazer. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, minha irmã. Tá tudo bom? Amém. Deixa eu aparecer aqui agora, né? Pois é, pois é. Tá bom. Mas pode fazer a pergunta. Hoje é dia de perguntas. Paz do Senhor, Carlos. Vocês estão aonde? Qual lugar vocês estão? Estão perto da Basílica aí, da Aparecida? Sim? Aos pés da Babilônia. Como Pedro, né? Que também esteve ali bem coladinho, né? Amém. Vamos orar por vocês mais ainda. É como o Senhor escreveu à igreja: sei que vocês estão onde Satanás tem o seu trono, mas o Senhor é seu rei verdadeiro. Né? Deus abençoe vocês. Amém. Então, hoje, o nosso encontro aqui, Cida e o esposo, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos deixar o áudio fechado e aí você só aciona o seu áudio quando a gente autorizar a sua pergunta. Hoje o nosso encontro é para tirar dúvidas, ok? Então nós estamos aqui para tirar dúvidas. Contudo, antes de começar, eu preciso deixar uma palavra aqui, porque eu fiz uma promessa na outra aula e percebi que a aula acabou e eu acabei não falando sobre o ponto que diz respeito a uma página em branco que está na sua Bíblia. Então, se a gente vai falar do anticristo, nós temos que pontuar o que significa essa página em branco. Naturalmente, hoje nós temos muitas Bíblias que não tem mais uma página em branco entre o Novo e Velho Testamento, certo? Mas a maioria das Bíblias tem uma página em branco, separando o Novo do Velho Testamento, tá vendo? Esta página em branco, ela compreende um período de 430 anos, e nós dizemos 430 anos de silêncio profético. Então, preciso dizer a vocês o que significa o silêncio profético, para que vocês também não se confundam concernente a isso. Deixa eu melhorar minha iluminação aqui. Eu estou na casa de minha mãe, então a gente está fora dos nossos recursos. Então, o que significa os 430 anos de silêncio profético? Significa que Deus não falou? Não, significa isso não. Deus falou. Deus falou, Deus revelou muito do seu poder. Deus fez sinais e prodígios. Deus não deixou de ser Deus durante esse processo. Mas então o que aconteceu? Que a igreja e Israel dizem que houve um silêncio profético aqui e que depois de 430 anos nós vamos encontrar João Batista, que é o primeiro profeta depois de Malaquias. Ou seja, nós temos um silêncio profético. O que aconteceu, irmãos, é que não houve uma chamada inspiração bíblica, ok? Então agora eu quero em poucas palavras explicar para vocês a diferença de inspiração, revelação e iluminação, para que a gente possa perceber qual é o sentido da palavra do apóstolo Paulo ao se referir a palavra de Deus toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3. Então se você está com sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3. E quem achar primeiro, leia para mim do verso 16 em diante, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 adiante. Eu gostaria também de dar algumas dicas aqui para vocês. Eu até cheguei a comentar que alguns irmãos falaram: pastor, dá para a gente uma espécie de treinamento de como é que você faz para estudar, porque isso talvez possa nos ajudar a fazer um estudo também. Então, eu já estou dando alguma dica para vocês, né? Para que você possa estudar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é saber a fonte e o propósito.
Então, eu vou dizer para vocês qual é o propósito das cartas de Paulo. Paulo tem basicamente dois destinos com as suas cartas. Uma se chamam cartas pastorais e a outra se chamam cartas eclesiásticas. Essa é a nomenclatura que a gente recebe da teologia sistemática. As cartas pastorais são aquelas que Paulo dirigiu a pastores mesmo, ok? As cartas pastorais de Paulo, obviamente, existe dentro dessa nomenclatura o mesmo termo para as cartas dos apóstolos que não são Paulo. Pedro, João, Tiago, também são chamados de cartas pastorais. Mas eu estou me referindo às cartas de Paulo. As cartas de Paulo são chamadas de pastorais quando dirigidas a pastores e eclesiásticas quando dirigidas à igreja. E a maioria das cartas são eclesiásticas. Ou seja, se eu quero algum conselho, por exemplo, para a minha vida pastoral, eu vou achar nas cartas de 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, nas cartas de Pedro e também nas cartas de João. Nós vamos encontrar conselhos pastorais aí. Se eu quero falar, por exemplo, sobre santidade da igreja ou conselhos para a igreja, então o que a gente pode definir como Evangelho de Paulo é o livro de Romanos. Então o livro de Romanos é traduzido como o resumo de Paulo do Evangelho. Se eu quero trazer algum conselho espiritual para a igreja, então eu vou encontrar isso em 1ª carta aos Coríntios e 2ª carta aos Coríntios, que vão falar diretamente sobre dons espirituais. Se eu quero falar sobre edificação de igreja, verdade para a igreja, então eu vou agora às outras cartas de Paulo, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Então são cartas que vão falar muito sobre Jesus, o poder de Jesus e do céu. Então quando você conhece o conteúdo, o teor da Bíblia, fica mais fácil para você se posicionar e fazer uma pesquisa. Então vamos supor que eu fosse fazer uma pesquisa aqui com vocês sobre qualquer assunto. Primeiro ponto, saber onde eu encontro esse assunto. Ok? Onde eu encontro um assunto, por exemplo, se eu vou falar sobre leis de Israel, eu vou encontrar em Números e em Levíticos. Deuteronômio é a repetição. Ok? Então, se eu quero encontrar, por exemplo, a história do povo de Israel, então eu vou encontrar em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, nos livros de Ruth, Esther, também nos livros de Neemias e Esdras. Ali estão a história da igreja, ok? Se eu for procurar alguma questão profética, da igreja não, de Israel, alguma questão profética dentro da história, então eu vou encontrar os profetas conhecidos como menores e maiores. E aí eu queria que vocês anotassem, o profeta não é menor porque ele era de menor expressão, ele é menor porque escreveu menos, ok? Alguns profetas profetizaram mais tempo do que os maiores, mas escreveram menos, como Jonas. Jonas profetizou 43 anos, Ezequiel profetizou 24. No entanto, Ezequiel tem um livro bem maior do que o livro de Jonas. Ok? Amém? Então nós vamos em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 16. Vamos lá? Quem pode ler? Pode. Posso ler? Uhum. Pode ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Pode continuar. Então, primeira coisa, risca a palavra toda a escritura, as duas palavras, e coloque perto desse rabisco assim. Paulo está falando do Velho Testamento aqui. Aqui, Paulo está falando diretamente do Velho Testamento. Por que nós temos que ter esse entendimento? Porque o apóstolo Paulo, ele não tem consciência de que ele está escrevendo Bíblia. Ele está escrevendo a igreja, ele está dando conselhos para a igreja. Então aqui ele está dizendo a Timóteo, que é um pastor, ele está dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. De qual escritura ele se refere? Aquela que se lê na igreja. E qual era a escritura que se lia na igreja nos dias de Paulo? O Velho Testamento. Rabiscou aí isso? Ok. Toda a escritura é
inspirada por Deus. Então agora você vai ter que achar um espaço para escrever 3 palavras: inspiração, iluminação, revelação. Então agora você vai entender o que Paulo quis dizer quando ele disse que o Velho Testamento era inspirado. E quando é que nós vamos encontrar o Novo Testamento inspirado? Nas palavras de Paulo mais à frente e também nas palavras de Pedro, que vão afirmar que o conhecimento revelado a Paulo vem do Espírito Santo de Deus. Ok? Então vamos lá. Pedro, eu não consigo, gente, dar aula sem falar tudo. Acha um cantinho na Bíblia aí, um cantinho no caderno, e escreva assim, olha, Pedro não era o líder da igreja com a morte de Jesus. Quem foi o líder da igreja com a morte de Jesus foi Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Joelhos de Camelo. Tá? Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago, Joelhos de Camelo. Esse Tiago, Joelhos de Camelo, ele foi líder da igreja por 15 anos. Com a morte dele, é que Pedro passa a ser líder da igreja. Ok? Depois que vocês escreverem, vocês olhem para a tela que eu vou ver que vocês encerraram aí. Achou aí? Não é esse Tiago, não. O Tiago apóstolo não é o irmão de Jesus, não. O Tiago apóstolo é o primeiro a morrer, ele é decapitado no 5º ano do cristianismo. A gente lê, parece que foi logo ali, né? Esse Tiago, ele era irmão de Jesus Cristo. Episcopoi, que ele foi líder de pastores. Esse Tiago é chamado de Tiago Joelhos de Camelo porque ele orava muito, irmã Rosa. Então, seus joelhos pareciam um casco de camelo. Agora, uma observação interessante. Eu não consigo dar aula sem falar, gente, me perdoem. O nome de Tiago é Iago, Iakov, que é Jacó, tá bom? Tiago é igual a Jacó. E agora eu tenho que explicar por quê, né? Aprendi isso com meu pai, isso é um defeito que eu tenho do meu pai. Meu irmão está aqui na minha frente assistindo a aula aqui, e nosso pai é assim, tudo que ele fala ele tem que explicar antes, né? E eu tenho esse problema comigo. Porque todo mundo acha que Tiago é um nome, mas Tiago é uma alusão à frase Santo Jacó, que em latim era Santiago, ok? Santiago. Sant, S-A-N-T, e Yaakov. Yaakov é Jacó, ok? E de tanto se pronunciar na Europa, Santiago, ele passou a ser uma pronúncia Tiago, mas a referência é Jacó. Esse Jacó que é Tiago aí, é o da carta de Tiago que tem na Bíblia, também conhecido como bispo dos pastores, porque ele foi líder da igreja por 15 anos, ok? E o outro Tiago foi morto no 5º ano da igreja. A gente lê aquilo muito rápido, parece que foi tudo sequencial, não é? Foi logo com a aproximação de Paulo. Paulo chega para a perseguição da igreja próximo dos 5 anos e ele inicia a perseguição no 6º ano. Tá bom, pastor Ailton? Então, o que nós temos aqui? O Tiago, ele é líder da igreja. Onde nós vamos ver essa confirmação? Na primeira carta aos Coríntios, pastor Ailton, por favor, please, leia o capítulo de número 15, vamos lá, 1 Coríntios, Atos, capítulo 15, volta lá, pastor, perdão, Atos, capítulo 15, versículo de número 12, por favor, pastor Ailton. 15, 12 em diante.
Ok. Então veja, quem tomou a palavra agora para decidir? O líder da igreja. A sua Bíblia pode ter um título como a minha tem, o parecer de Tiago. Talvez a sua tenha algum título, se você quiser ler o título que está aí no versículo 12, a minha está escrito o parecer de Tiago. Esse Tiago, ok, Tiago é que vai ser o líder da igreja nesse momento, ok? Então vamos ler um outro verso aqui para que vocês possam perceber isso. Então continua a leitura e nós vamos ter o verso 22, por favor. 28, perdão. Ó, veja, apareceu bem a nós e ao Espírito. Quem é que está citando essa carta? O líder da igreja, Tiago, que aparece no verso que nós lemos, onde ele toma a palavra no versículo de número 13. A carta que é escrita agora, dizendo que ela vem da parte do Senhor, é ditada por Tiago. Tiago, joelhos de camelo, irmão de Jesus Cristo, um dos irmãos de Jesus Cristo, e que foi morto de maneira trágica também, porque eles pediram a ele para que assumisse o lugar do seu irmão e ele não quis. E ele foi jogado do pináculo, ou da parte mais elevada do muro do templo, e morreu depois de ser espancado por judeus ali. Jogado do pináculo, ele cai e a pauladas ele morre ali, incitado pelos judeus que queriam que ele se declarasse Messias, e ele não fez isso. Mas vamos para a nossa questão aqui agora. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Qual é toda a Escritura? Aqui, no caso, Velho Testamento. O que é inspirado? Então, nós temos 3 palavras: inspiração, revelação e iluminação. Para entendermos a inspiração, nós temos que entender as outras palavras primeiro. Então, a primeira palavra que eu quero que vocês entendam é revelação. Para quem tem mais de 30 anos aqui, se lembra de um tempo em que a gente levava um filme para uma determinada loja, para essa loja revelar o filme. Vocês se lembram disso? A gente tirava um monte de foto, a gente tinha uma máquina, né, Lucila? E a gente tirava um monte de foto. 36 poses era o que há. Naquele tempo, se você tivesse uma máquina com 36 poses, você era o cara, né? Geralmente as pessoas faziam com 12, 14, 16, mas se você tinha dinheiro, você tinha 36 poses. Aí você tirava aquele monte de foto, levava um rolinho assim pequeno, né, para um determinado lugar, e o camarada lá, depois de alguns dias, você ia buscar. A gente vivia uma apreensão para ver aquilo, né? Na hora que você tirava, metade estava queimada, que você botou o dedo na frente, e a outra metade, as fotos estão tudo desfocadas. Aí você guardava aquilo no álbum de fotografia, né? E achava o máximo ainda. O fato é que ali existe uma palavra, revelação. Revelação, traduzido literalmente, seria tirar o véu. A ideia é do lugar santíssimo, onde o véu era aberto para ver a Arca da Aliança. Ok? A palavra então significa literalmente tirar o véu. A ideia de revelar é mostrar aquilo que a gente não tem ideia que existe. Nós não temos ideia que isso existe. Nós, então, passamos a ter ideia quando Deus tira o véu. Entende? Escreve assim entre parênteses. Imagine o véu como uma parede. Imagine o véu como uma parede. Ok? Então, você vai imaginar que aqui, por exemplo, olha, essa ideia de uma parede seria a ideia de um véu no mundo antigo, porque as pessoas moravam em tendas, então o véu era uma parede. Então agora fecha o parêntese. Oi? Você trabalhou em qual empresa de... que bacana. Era isso mesmo, você saía com seus defeitos mesmo, não tinha como consertar as coisas não, né?
maquiado. Você manda colocar, você fica mais novo, você tira as rugas, você tira a cor da pele, você muda o que você quiser. Tira a cor da pessoa. Põe ali em outro lugar, né? Eu me lembro do meu pai, né? Meu pai é cômico, né? Meu pai tem uma veia engraçada assim dele, sabe? Ele foi tirar uma foto e naquelas fotos, você lembra o Lambi Lambi? Então ele tira uma foto ali, aí o rapaz, né, revelou aquele negócio ali e mostrou pra ele. Quando ele chegou em casa é que ele foi ver, ele falou assim, não, não é possível, esse moço tirou a foto errada, ele estava muito feio. Aí ele voltou e falou com o moço, acho que você tirou minha foto errada, ou aconteceu alguma coisa, eu tô muito feio nessa foto. Aí o rapaz tirou outra foto, aí foi olhar e falou assim, não, eu vou ter que te pagar as duas, porque sou eu mesmo. Então era aquele tempo que você não conseguia esconder as coisas. Você me lembra, Mara? Então vamos lá, gente, olha. Revelar é mostrar o que está escondido, ok? Então Deus me revelou alguma coisa. O que que Deus fez? Mostrou o que eu não sabia que existia. Agora eu quero que você coloque assim, observação, dois pontos, e coloca na frente desses dois pontos, dom espiritual de palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é o que nós confundimos com profecia. Palavra de conhecimento é falar daquilo que Deus conhece e que ninguém mais conhece. Ok? Palavra de conhecimento. É falar daquilo que Deus conhece, ninguém mais. É o mesmo que revelação, tá bom? Espiritual, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Revelação. É confundido com dom de profecia. As pessoas costumam dizer assim, não, fulano é profeta, porque ele me falou sobre coisas que eu não sabia do meu futuro, por exemplo. Não, ele não é profeta. O profeta não é o que desvenda o futuro. Quem desvenda o futuro é quem tem palavra de conhecimento. A gente está um pouco enganado, Jane, com algumas traduções que a gente fez ao longo da história. Então vamos lá. O que é revelar? Mostrar o que eu não tenho a ideia de que exista. Eu não tenho ideia, não é uma coisa que eu tenho uma ideia, eu não tenho ideia. Então, de repente, Deus chega para você e diz uma coisa que você não faz a menor ideia de que ela pudesse existir. Isso é revelação. Lendo o verso 16 de 2 Timóteo, está escrito, toda a palavra de Deus é revelada? Sim ou não? Não, né, gente? Está escrito, toda a palavra de Deus é inspirada. Logo, muita coisa que está na palavra de Deus não é revelação que levou ao conhecimento do profeta. Ok? Quem escreveu, nem tudo que escreveu chegou a ele por fonte de revelação. Deu para entender? Nem tudo que chegou a quem escreveu chegou pela fonte da revelação. Vamos agora para a segunda palavra, iluminação. Essa poderia ser um pouco mais fácil se eu conseguisse fazer a arte de me apagar aqui. Ó, isso não ajudou muito não, né? Porque não ajudou, até melhorou. Eu acho que vou até deixar assim. Mas a ideia é, iluminação é quando você vê alguma coisa de forma obscura, mas vê. Entende? Você vê alguma coisa, mas vê. Um vulto. Então, iluminação significa tornar claro. Ok? Você está vendo um vulto, mas você não vê silhueta, você não vê imagem, você não sabe definir se é homem ou mulher, ou se é uma pessoa, se é uma coisa, você não sabe. Você viu um vulto, porque estava escuro aquele lugar. É quando você pega a Bíblia e lê, mas não entende nada. Ou não entende grande parte daquilo que lê. Só uma sombra. Exatamente, Mara. Então, iluminar é quando Deus traz ao teu entendimento a luz para compreender. Isso é iluminação bíblica. Ok? Então, meu irmão vai passar ali agora. Eu vou pedir para um momento apagar a luz lá, só para vocês terem uma ideia.
apagar a luz aqui para vocês verem. Olha, como eu vou ficar bonito sumido aqui. Depois você acende, tá, Júnior? Pronto, ó. Agora vocês estão tendo ideia da... Olha, eu estou aqui, ok? Mas vocês não estão vendo muitos detalhes. De repente Deus acende a luz e você vê cor, idade, tudo. Isso é iluminação bíblica. Então você está lendo um texto na Bíblia e fala, não entendi nada, não entendi nada. De repente é como se uma luz acendesse. E você, puxa vida, agora eu estou entendendo tudo. Ok? Isso se chama iluminação bíblica. Agora, a Bíblia está dizendo que toda a escritura é divinamente iluminada? Não. O que a Bíblia está dizendo? Toda a escritura é inspirada. Então, o que é inspiração? Agora, essa é a palavra mais importante. Inspiração, você vai escrever assim, olha. Influxo de Deus. Influxo de Deus. Então, a ideia da inspiração, quando vocês acabarem, olhem para a tela, porque aí eu tenho a ideia de que vocês já acabaram de escrever. Influxo de Deus. Então, a ideia é essa aqui, ó. Respirei. Inspirei. Respirei. O influxo é o inspirar, ok? O respirar é o resultado dele. Ok. Esta é a ideia da inspiração. Respirar é o resultado do influxo. Então seria a ideia essa aqui, olha. A inspiração. Nem sempre na tradução aqui no conceito bíblico, não. É até bom que você tenha feito essa pergunta, Mara. Nós não devemos usar os dicionários e comentários seculares para a Bíblia, tá bom? Às vezes a gente vai preparar um sermão, aí a gente pega o dicionário Aurélio, por exemplo. Não. O dicionário para a Bíblia tem que ser dicionário bíblico. Porque aquela palavra ali faz um sentido dentro de uma cultura, de uma época que é muito distante da nossa. Então, é bem diferente. Você precisa ter um entendimento bíblico daquela palavra. E não o entendimento que a língua portuguesa possa dar para você. Pode falar, Eurípides. Tem muitos. Só que eu estou fora de casa agora para passar esses nomes. Se vocês lembrarem, eu coloco. Pode falar, Eurípides. Ins. Pode parar, Eurípides. Sem problema. Dicionário Ilustrado da Bíblia. Quem é o autor, Eurípides? E a editora? Vida Nova é uma boa editora. Sobrenome? Bruce R.R. Harrison e Ronald Younggrood. Sim, o Bruce Harrison eu conheço. É bom o dicionário. É um dicionário ilustrado, então certamente vem com imagens, né? Obviamente vem com imagens para mostrar do que estão falando. E a ideia, gente, é a gente não usar um dicionário comum para poder trazer a tradução da Bíblia, tá? Leu, não entendeu a palavra? Se você procurar na língua portuguesa, o que você vai estar procurando é sinônimos, antônimos, ou palavras que vão te aumentar a compreensão do que a gente chama de campo semântico daquela palavra na sua língua. Mas quando você quer entender o que o texto está dizendo, você tem que ter um dicionário bíblico, uma concordância bíblica, um léxico, que se escreve léxico, L-E-X-I-C-O, porque o léxico é uma tradução, uma transliteração, às vezes, trazendo da língua original para a sua língua, ok? Alguém quis falar comigo, se não me engano? Sim, Cida, pode falar, filha. Não está dando para ver, Cida. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a sua imagem. Pequena Enciclopédia da Bíblia, editoras. Cida, por favor.
A editora é muito importante, a editora. Instituto Bíblico. Você falou baixo, dá para você falar um pouquinho mais alto? Talvez seu telefone esteja baixo. Não deu para ouvir. Mas se é a editora Instituto Bíblico escreve. Ok, então ok. É a Assembleia de Deus que você disse, Cida. A Assembleia de Deus é confiável. A Assembleia de Deus é confiável. É, muito bom. A Assembleia de Deus é uma editora muito boa. Pode confiar, Cida. Tá bom? Ótimo, muito bom. Agora, tem uma enciclopédia chamada Enciclopédia de la Bíblia. Ela é da editora Vida Nova Edições Atuais. Acho que é isso. Vida Nova Edições Atuais. Ela está em espanhol, mas é a melhor dicionário bíblico, melhor léxico para você comprar. Enciclopédia de la Bíblia. E você vai entender tudo, porque não é tão difícil assim o espanhol. E quando você não conseguir entender uma palavra, Enciclopédia de la Bíblia. Na hora que você digitar, vai aparecer só uma. É uma mais que está no mercado brasileiro. Ok? Então vamos cá. Inspiração. Respirou? Ok? Respirou, jogou para fora. Inspirou, puxou. Respirou, jogou para fora. Ok? Iluminação. Tornar claro ao nosso entendimento aquilo que estava obscuro. O que estava obscuro. Não estava escondido como na revelação, certo? Não estava escondido. Isso. Traz entendimento, torna claro aquilo que você está vendo de maneira obscura. Então veja, não é o mesmo que revelação, porque revelação você não faz ideia que existe, certo? Iluminação é tornar claro aquilo que você está vendo, mas não está conseguindo discernir. E agora vem a inspiração. Agora, quando vocês acabarem de escrever o que vocês estão escrevendo, olhem para mim para eu ter uma ideia de que vocês acabaram. Então, inspirar é isso, olha, trazer o oxigênio para dentro, depois respirar, jogar para fora. Então, o que vai acontecer aqui? A ideia é que Deus vai entrar em você, o Espírito Santo vai entrar em você, utilizar todo o conhecimento que Ele te deu por meio da inspiração, por meio da revelação, por meio da iluminação, por meio do conhecimento revelado, por meio do conhecimento adquirido, empírico, científico, tudo que está dentro de você, Ele usa e agora aquilo sai em forma de palavra inspirada. Então veja, a palavra inspirada, ela só pode ser inspirada no conhecimento prévio adquirido. Sem conhecimento prévio adquirido, não há inspiração. Como o conhecimento veio por meio de uma revelação, se eu não tinha como descobrir? Por meio de uma iluminação, se eu via, mas não entendia bem. E por meio do conhecimento experimentado, chamado conhecimento empírico, e por meio do conhecimento científico, chamado experiência. Então, por meio das duas coisas, das quatro coisas, eu posso chegar a ter uma palavra inspirada. Então, o que nós vamos considerar aqui, Lucila? Que tudo que você vive será usado por Deus e tem um propósito. O seu conhecimento empírico é o seu conhecimento de vida, não é um conhecimento de ciência ensinado em escola, mas o seu conhecimento científico, sim, ele é aprendido na escola. Ele é aprendido por meio de um caderno, de um professor, de livros, de escrita. E tudo isso está trazendo o que para você? Uma bagagem de conhecimento. E tudo isso está levando você a um grande conhecimento. Vem também o conhecimento empírico, o conhecimento científico, e vem o conhecimento revelado, aquilo que Deus mostra para você, que você não sabia que existia, e o conhecimento iluminado, que Deus torna claro. Ele vem, então, visita o profeta, e o que sai aqui sai inspirado. Ok?
Agora coloque lá embaixo de tudo que você escrever. Vou esperar você escrever. Coloque lá embaixo a seguinte pergunta: ainda existe inspiração, revelação e iluminação? Quem vai responder para nós essa pergunta é a Claudete. Existe, Claudete, revelação, iluminação e inspiração? Vai depois para levar a sua igreja, então, assim, basta somente nós. Ok. Deixe-me aumentar essa pergunta, irmã. Então, se houver alguém que possa trazer uma nova revelação, ela pode ser acrescentada na Bíblia? Se existe revelação, então de repente pode haver alguma coisa que a gente possa acrescentar aqui. Sim ou não? Então, então Graça, por favor. Existe revelação, inspiração e iluminação? Vamos lá. Está errada, vai, não peques mais. Mara, Mara, ok. Iluminação e revelação, não. Então, a gente pode colocar alguma coisa mais aqui na Bíblia, Mara? Então, dá para completar aqui ou não? A gente vai pegar um livro de algum autor muito inspirado e não precisa colocar na Bíblia, mas põe debaixo dela, né? E deixa ela lá no mesmo lugar que está a sua Bíblia. Sim ou não? Certo. Ok. Seu raciocínio é bom, Mara. Só precisa ser completado um detalhe.
Pastor Zé Roberto. Amém. Nós somos. Sim. Perfeito. Nós estamos escavando, Mara, a caverna que você enxerga, entende? Nós estamos escavando a caverna que você enxerga. A questão aqui é, existe ainda inspiração, revelação e iluminação? Sim. Detalhe, não existe em nível bíblico. Ou seja, ninguém mais será inspirado, nem iluminado, nem revelado para escrever alguma coisa na Bíblia. Porque isso já se fechou na palavra do Cristo, dizendo, não acrescentem mais nada, senão serão acrescentadas à tua vida as pragas preditas nesse livro. E não retire, senão será retirado do teu galardão. Então não há mais nada que possa ser agregado à Bíblia, mas existe palavra de conhecimento e ela se chama revelação. Existe palavra de sabedoria e ela se chama inspiração. Ok? Mudou o nome, porque mudou o modus operandi e o propósito. Então o Senhor revela hoje? Sim, mas não para construir uma nova Bíblia. O Senhor inspira hoje? Sim, mas não para que o indivíduo venha a escrever uma nova Bíblia. E o Senhor revela, inspira e ilumina? Sim, mas não para levar a uma nova escritura. Ok? Então por isso o Senhor diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há muita coisa que o Senhor tem o tempo certo para mostrar. Ok? Então ele vai continuar falando, mas nada que precise acrescentar a isso aqui. E como diz o pastor Zé Roberto muito bem, o que o Senhor tinha do cânon já foi estabelecido, e o que foi tirado por vontade dele, porque serviu para um tempo. E o resto está aqui em nossas mãos e é o que nos serve, e o que basta. Ok? Amém? Lucila, Cláudia Riveiros. Sim. Pode falar. Pode falar. Os apóstolos receberam a seguinte palavra do Senhor: não temam quando estiverem diante do sinédrio, eu colocarei as minhas palavras em sua boca. Agora a grande questão aqui, Grácia, é por que nós estamos aqui estudando hoje? Porque o Espírito Santo nos convence que precisamos ter argumentos colocados no nosso coração para a gente ter argumento para falar. Então veja, o Senhor vai usar o que Ele te deu. Então quanto mais você busca, mais preparado, equipado você está para poder ser usado por Deus. Então essa sede que vem em você,
veio do Espírito Santo de Deus. É Ele quem colocou em nós o querer, o efetuar. O desejo veio porque Deus quer que você esteja mais instrumentalizado para ser usado. Ele quer utilizar você com mais qualidade. Então, Ele dá a você mais qualidade. Ok? E quanto mais você diz sim ao Senhor, mais argumentos Ele vai jogando sobre sua vida. Ok? Então, toda escritura é divinamente inspirada. Nós fizemos esse caminho todo para explicar uma página em branco que está entre o verso 6 do Malaquias 4 e o verso 1 de Mateus 1. Só para explicar essa página em branco. Esse caminho todo é para você entender que durante 430 anos não houve palavra revelada, nem inspirada, nem iluminada para entrar nas Escrituras. Mas Deus falou? Falou. Deus profetizou? Profetizou. Deus revelou? Revelou. Deus iluminou? Iluminou. Mas não para entrar aqui. E hoje nós temos 19 séculos da última escrita desse livro e o Senhor continua falando, continua iluminando, continua inspirando, porque nós precisamos desse agir de Deus sempre, mas nada para ser colocado aqui. Graça. Sim. Temor. Vai se tornando, vai entrando no seu vocabulário, você vai ter um entendimento. Perfeito. Muito bom. Exatamente. Perfeito. Peça a Deus para te dar guarda-roupa com muita gaveta. Exatamente.
Deus é assim comigo também, irmão. Iranilton, você quer fazer uma pergunta, filho? Ou uma colocação? Sim, meu querido. Shalom, paz. Inspiração. Exato. Sim, sim. A inspiração continua, a inspiração continua. O mover do Espírito Santo continua. Uau, exatamente. Verdade.
Verdade. Verdade. Amém. Amém. Verdade. Amém, querido. Com certeza. Amém. Amém. Vou deixar você falar, viu, Carlos? Eu vou deixar, tá? Só um minutinho, tá bom? Romanos 1:16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Aqui nós temos uma mensagem absurda, irmãos. Primeiro, não me envergonho do Evangelho. Quantas pessoas querem um Evangelho diferenciado? Mas eles buscam um Evangelho diferente. Eles não entendem o que querem, eles se confundem. Eles querem o Evangelho diferenciado. E o Evangelho diferenciado é a verdade. Mas no afã de chegar a suprir essa necessidade, eles buscam um evangelho diferente. E o evangelho diferente, não. Se um anjo do céu descer e falar a você outro evangelho que não seja esse. Minha pergunta, então, agora eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Eurípides. O que significa evangelho, Eurípides? Por favor. Você pode me responder? Sim. O que significa evangelho? Se eu não fosse um cristão e estivesse perguntando a você, me resuma o que é o evangelho. Fale uma frase que resuma evangelho. Vou passar essa pergunta para mais alguém aqui. Kim, boa noite, Kim. Meu querido, o que é o evangelho? Boa nova. Volta a pergunta para o Eurípides. Qual é a boa nova? Kim, o que é a boa nova? Vou dizer uma coisa com todo respeito a todos. Vocês estão perfeitos na resposta, mas ela está muito poética. E nós poderíamos trazer isso mais para perto da pessoa, ok? Então vamos lá. Leia para mim, Eurípides, Romanos 1:16. Vamos lá. Pode.
Lê devagar. Vai lá. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Leia de novo, devagar. Por quê? Porque é. Continua a leitura. Não me envergonho, porque é. Continua lendo. É o que? Poder de Deus. Para o que é o Evangelho, então? O Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de quem? Então, o que é o Evangelho? Poder de Deus para salvar. Então, deixa eu resumir para vocês o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Certo, que Eurípides? Certo, Kim? Qual é a boa nova? A boa nova é: Cristo venceu a morte. Isso é o anúncio do Evangelho. Tudo mais é o que circula em torno disso. Então a boa nova é: a morte foi vencida. Porque ninguém poderia vencer a morte. Romanos 3:23 e 6:23, o salário do pecado é morte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veio Jesus, venceu a morte, e agora nós temos uma boa nova para te dar. A morte foi vencida e você, em Cristo, você tem poder para vencer a morte. Isso é o Evangelho. Qual é a boa nova, Eurípides? Qual é a boa nova? Cristo venceu a morte. E o que é Evangelho, Kim? Poder de Deus para quê, Kim? Vamos lá? Salvar todo o que crê. E qual é a boa nova? Aleluia! Essa é a boa nova, Kim. A morte venceu. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde? Porque o Senhor desceu do céu e venceu a morte, e aquilo que não podia ser vencido, por ele foi vencido. Essa é a boa nova. Ide por todo o mundo e anuncie a todas as pessoas que a morte perdeu para Jesus. Esse é o Evangelho. A morte perdeu para Jesus, e se você crê em Jesus, você vai fazer exatamente o que ele fez. E se você fizer o que ele fez, você também vai vencer a morte. Porque o Evangelho é poder de Deus na sua vida para vencer a morte e ir para o céu. Deu para entender? Então vamos lá, vamos fazer as perguntas e as respostas. 1. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo o que crê. 2. Qual é a boa nova do Evangelho? Jesus venceu a morte. 3. Qual é o resultado do Evangelho? Se eu imito Jesus, eu vou fazer o que ele fez e vou vencer a morte. Por isso nós estamos imitando Jesus. Amém, Kim? Amém. Cláudia Riveiros, deu para entender, Cláudia? Manda. Todo que crê. E a mim também.
Também. Então, existe uma matéria que a gente pode estudar chamada soteriologia, que trabalha a doutrina da salvação. Deixa para o momento da sotéria, ok? Agora nós estamos no momento que eu quero abrir para mais perguntas sobre o tema anticristo. E nós entramos nesse tema para que nós entendêssemos que tudo que um profeta disser que não está aqui vem do espírito do anticristo. Eu imito o Senhor Jesus praticando a justiça, praticando as suas ordens. Se a palavra de Jesus diz assim: se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, então pedireis ao meu Pai tudo em meu nome, crendo e recebereis. O Senhor também colocou a mão sobre os seus apóstolos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Se você faz exatamente o que Jesus mandou você fazer, você vai experimentar o que ele experimentou. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele disse: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. E se você imita Cristo, você vive o que Cristo viveu. Ok? Pode perguntar, Kim. Sim. Palavra de conhecimento é um dos dons do Espírito Santo, Kim. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Palavra de conhecimento é falar daquilo que somente Deus conhece, traduzido por revelação. Palavra de sabedoria é falar daquilo com graça e com um entendimento pleno. Palavra de sabedoria é o mesmo que iluminação. Inspiração, perdão, inspiração. É, exatamente. E a iluminação, ela vai aparecer na revelação como discernimento de espírito. Discernir os espíritos é discernir a atuação. Então, é ver claramente o que você tá aprendendo. Então, palavra de conhecimento, falar do que somente Deus sabe. E eu sei que tem muito crente que se perde nisso aí, porque imagina que palavra de conhecimento é eu estudo e Deus usa o que eu estudo. Não. Palavra de conhecimento é falar do que Deus sabe, é um dom que vem de Deus. Palavra de sabedoria é a inspiração que Deus dá. E a iluminação é o discernimento de espíritos, quem está agindo. É um prazer, meu amado, um prazer imensurável. Maria Lúcia, um abraço.
Amém. E o que a irmã tira de exemplo para nós nisso aí? Como é que a irmã enxerga isso aí? É uma revelação que a irmã recebeu? É uma inspiração? O que é isso? Deus te revelou alguma coisa, né? Aqui, capítulo 12 de Zacarias fala da salvação de Israel, né? E capítulo 19 de Apocalipse também me parece que fala sobre o Senhor restaurando a sorte e trazendo a salvação por meio do Cristo, e depois vem o trono branco e vem o juízo final. Então, o que nós temos aqui claramente pode ser entendido tanto quanto como inspiração, como revelação, como com iluminação também. Porque você vai discernir o Espírito que está agindo no você, você está discernindo a mensagem que está sendo passada, e você muitas vezes está recebendo a mensagem, você está vendo a mensagem que as pessoas não estão vendo ainda. Então, isso é um trabalhar de Deus pleno, isso é bênção. Que lindo. Amém. Que lindo isso, irmão. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Deus ainda é o mesmo, né? De ontem, hoje, sempre, eternamente. Amém. Alguém tem mais alguma pergunta agora sobre o anticristo? Marluce, pode falar, Marluce, que o seu áudio tá fechado. Pode falar, Marluce. Sim. E que Deus tem reservado para essa igreja? O pior de todos os testes para um crente. Atravessar o período da grande tribulação seria o pior teste que um crente poderia passar desde o início do mundo até aquele momento. Resumindo, seria basicamente isso, irmão Marcos. Alguns... Não. Aqueles que crerem serão mortos. Apocalipse capítulo 11 e 12. E aqueles que não crerem estarão se entregando aos desígnios do anticristo, recebendo a marca e sendo numerados como seus discípulos, né? Mas é bem isso que a Bíblia diz, não tem como fugir, não. Não tem como, não dá como criar, né? Apocalipse 11 e 12. Não dá para fugir disso, não. Não dá para inventar muito mais, né? Não dá para você ficar criando em cima disso. É muito claro o texto. Viu, irmã Marcos?
Fique tranquilo, é o que você pensava mesmo. Anitta, tá certo. É meu prazer, irmã. Anitta e depois o Carlos e depois a Lucila. Vamos lá, Anitta. Assim, por favor. O chip não será. O chip não será. Ok. Todos que receberem a marca da besta serão classificados como seguidores da besta. Porque a forçar seria uma ameaça, vida ou morte. E se você fizer a opção pela vida, você está fazendo a opção por aceitar o anticristo. E isso será, Deus será implacável concernente a isso. Todos serão forçados, tá? Todos serão forçados a colocar a marca da besta. Então vamos lá em Apocalipse primeiro, no capítulo de número 13. Todos serão forçados, tá bom, meu querido? E a Anitta também receba aí a informação. Não será uma coisa pacífica onde as pessoas vão aceitar facilmente. As pessoas serão conduzidas a uma situação extrema de dificuldade para aceitar a marca da besta. Então, no capítulo 13 diz assim, versículo de número 4 em diante. Adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante a ela, quem poderá pelejar contra ela? Então veja que a dinâmica do relato ela é uma autoridade militar poderosa, ela é uma autoridade de austeridade poderosa. E ela diz: quem poderá lutar contra ela? Quem poderá pelejar? Aqueles que aceitarem o número da besta estarão cedendo a esta pressão por medo ou por qualquer outra situação. Versículo de número 8. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí agora nós vamos para o verso de número 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Versículo de número 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado diante da besta. Versículo de número 16. Todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes sejam colocadas uma marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Faz, obriga, empurra, exige, constrange. Então isso será por força. Então o crente deverá fazer uma opção. Creio e morro por Cristo, ou não. Vivo e perco a vida eterna. Não há uma outra opção. Essa é a única opção. Ok? Então deixa eu achar aqui um versículo aqui que eu quero citar para a gente fechar essa sua resposta. Vamos lá. Nós temos Apocalipse capítulo 7 e vamos no versículo de número 19. Vamos ver se eu digitei correto ali. 7, versículo 19. Não, está errado. 7, versículo 9, perdão, versículo 9. Depois dessas coisas eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de nações, povos, tribos e línguas, diante do trono, clamavam com grande voz, versículo 10, ao nosso Deus que se assenta no trono. Versículo 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Versículo de número 13, um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes são os que vestem suas vestiduras brancas, e de onde vieram? Respondi, versículo 14, de Apocalipse 7, tu sabes. Então ele me disse: esses vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se diante do trono de Deus e servem de dia e de noite, e aquele que se assenta no trono, o seu tabernáculo, jamais terão fome, jamais terão sede.
Então veja o que aconteceu com eles. Quem são estes? De onde eles vêm? Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. E há uma versão que diz: não amaram suas vidas mais do que a Deus. Por isso o Senhor os constitui salvos. Então o que nós temos aqui, gente? Nós temos claramente a ideia de que haverá uma pressão para a aceitação do anticristo, e aqueles que aceitarem essa pressão serão marcados, e o Senhor irá considerá-los do anticristo, porque haverá uma só opção: ou você morre, ou você fica com Cristo ou fica com o anticristo. Vivo é anticristo, morte é o Senhor Jesus, ok? Então o Senhor está dizendo aqui no verso 16: nunca mais terão sede e nem fome. Por que eles não têm fome mais? Porque passarão fome. Agora, por que passarão fome? Capítulo de número 13 diz: ninguém compra e nem vende sem a marca da besta. Então aqui a questão é: só há uma opção: Cristo e a morte. Não há outra opção. Aí foi pressionado por isso. Todos foram pressionados. E na grande tribulação não há opção. Você escolheu Cristo, você está salvo. Você escolheu a marca, você está condenado. E ponto final. Lucila. Pastor, eu tenho uma dúvida com relação às crianças. Sim. Sim. Certo. Lucila. Mateus, no capítulo de número 19, no verso 14, por favor. O que a gente tem que deixar bem claro aqui agora é o seguinte: não há muito detalhe do Senhor concernente à salvação de uma criança, mas há uma colocação que para nós é bem direta. Mateus, capítulo 19, no verso 14, Lucila. Uhum. Por favor. Pronto. O reino é de quem? De quem é o reino? Não é uma coisa que será dada, não. É deles. O reino é deles. Ok? O reino é deles. Não os impeçais, nem crie embaraço para eles, porque o reino é deles. O Senhor também tem uma outra palavra que ele diz assim: se você se tornar como uma criança, não é? Então, a indicação de Cristo é bem direta para nós. A criança está salva, ok? Agora veja bem: até quando uma criança está salva? Durante o período da sua inocência. E até quando vai a inocência de uma criança? Bem, a ciência, a psicanálise, a psicologia vão debater isso, vão levar isso para um campo bem quente de discussão. Mas basicamente poderíamos dizer que hoje a ideia é que nós estamos aí em torno de 11 anos, talvez um pouco menos do que isso. No tempo bíblico isso estava em torno de 12 anos, ok? Então, o fato é que o Senhor considera toda criança como pertencente ao reino de Deus. Ponto final. Por isso a justiça de Deus é perfeita, porque a morte de uma criança não significa condenação e inferno.
Ok? Quer dizer, elas Não enquanto inocentes. Sabe qual que é a discussão aqui, Lucila? É se nós podemos botar data nisso, entende? Então, teologicamente, 12 anos não quer dizer nada. Teologicamente, a Bíblia está dizendo criança, reino. Porque só o Senhor sabe julgar isso aí, sabe? Então, existem crianças muito maduras, existem crianças muito infantis. Isso é uma questão de coração. Só o Senhor sabe julgar isso. O que nós sabemos é uma criança está salva. Isso é o que nós sabemos e é o que basta para nós. Agora, o que a psicologia e a psicanálise vão fazer é discutir esse assunto, talvez para gerar um pouco de polêmica, mas o fato é, Jesus disse que o reino é deles e ponto final. É deles. Perfeito. É fácil, fácil, né? Uma criança é muito fácil. São muito fáceis. Isso não mudou, né? Isso não mudou. Ao longo dos séculos, isso não mudou. Talvez elas tenham nascido num tempo muito mais avançado, mas a palavra do Senhor se mantém, ok? Queridos, nós estamos chegando. Oi? Nós vamos deixar aqui o Carlos fazer sua colocação e, e nós temos que encerrar, ok? Vamos lá, Carlos. A Mara pediu uma oração. Exatamente, é a Mara que quer falar. Carlos, você quer fazer uma pergunta, filho, ou não? Pelo jeito, não. A consagração de uma criança ao ídolo não dá ao ídolo direito sobre a inocência da criança. Uma criança consagrada ao ídolo leva os pais como responsáveis e culpados por uma atitude absurda e indigna. O Senhor diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Não digam entre vós o ditado que é dito entre os gentios. Os pais comeram uvas e os dentes dos filhos apodreceram. O Senhor julga com equidade e com justiça. Então, um filho consagrado é um filho que está sendo produto de um erro dos pais. Não é um filho que está se tornando maldito por causa dos pais. O nosso Deus sabe julgar com equidade. pastor, Por favor.
Isso não responsabiliza uma criança. A palavra do nosso Deus diz assim: o nosso Deus é um Deus que julga com equidade, com equilíbrio e justiça. Ele não aceita peitas ou pagamento para poder transgredir a justiça. Ele não julga a todos de maneira igual, mas julga com equidade, ou seja, ele coloca tudo em equilíbrio. Ele não julga todos de uma mesma maneira, porque cada um tem uma maneira diferente. Aquele que pecar pela lei será condenado. Aquele que sem lei pecar, sem lei será condenado. Aquele que for conduzido ao pecado será julgado por ser conduzido. Aquele que conduziu pela condução. Cada um de vós dará conta de Deus, diante de Deus, é o que diz o Senhor. Ai daqueles que ministram, porque muito será cobrado deles. Então não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que sobre vós repousa o maior julgamento. Logo o Senhor, ele julga cada caso em cada situação diferente. Ok? Irmãos, nós precisamos mesmo acabar a aula, então nós vamos deixar a Mara falar, ela tem uma palavra. O Carlos tinha uma pergunta e eu tinha deixado ele falar, não sei se ele ainda tem a pergunta. Pode falar, Carlos. Com certeza. Quando a palavra de Deus diz que há salvação na grande tribulação, você não pode tirar o Espírito Santo dessa situação. Porque quem convence da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Se há salvação durante o período da tribulação, tem que haver Espírito Santo presente. Lembrando que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles são onipresentes, então não há um momento, ou lugar, ou espaço que eles não estejam presentes. Eles às vezes não se manifestam, mas estão sempre presentes. No caso do Espírito Santo, ele estará presente e atuante. Sim, estará durante a grande tribulação. Só pode, você só pode chegar a Jesus por meio do Espírito Santo, não há outro caminho. Você só chega a Deus por meio de Jesus e só chega a Jesus por meio do Espírito. E pronto. Vamos lá, Mara. A nível bíblico, não. A nível bíblico, não. Não, o fato de ele não terminar de ter sido terminado de ser escrito é uma alusão ao fato de que o livro de Atos está falando das atuações do Espírito Santo na igreja. Isso significa, teoricamente, poeticamente, que a história continua com cada fase da igreja, continua existindo. Mas não está dizendo de maneira nenhuma que a nova Bíblia será construída ou que o livro de Atos será escrito de alguma outra maneira. Não é isso. É apenas uma figura poética para dizer o seguinte: a história da igreja só termina no juízo, no trono branco. Ok? Então a história ainda está sendo construída, somente isso. Mas o livro de Atos foi fechado, okay? Literalmente fechado. Por favor, Mara, você está com a palavra.
No Joel capítulo 2, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos últimos dias dará sonhos e revelações para os servos e servas. Então, não diria para você que é um sonho de barriga cheia, como diz o pessoal, e nem é um sonho que não tem qualquer sentido. Eu diria para você, Mara, ore ao Senhor e peça a confirmação desse sonho. E peça a explicação dele, porque o desejo do Senhor é que a gente entenda aquilo que ele dá. O Senhor não fala com a gente para a gente ficar sem explicações. Ele fala porque ele tem um propósito. Então, se Deus deu a você algum tipo de sonho, então significa que o Senhor está esperando de você algum tipo de reação. Qual foi a sua reação com o sonho? Foi medo, pavor, pânico. Dobre seu joelho, fale isso para Deus e peça uma confirmação e Ele vai te mostrar o que é. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa noite, para a gente poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Está sendo gravada. Deus abençoe a todos. Ela vai subir, Assis, aí você pode assistir, tá bom?